É isso aí, meu povo! Vamos que vamos, aula de geografia. Vamos que vamos. Estamos aí, ó, capítulo 7, não é isso? Globalização e o mundo atual. Escuta a música, que a música é sobre globalização, ó. Vamos que vamos, ó. Ó. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei. Vamos lá. Galera, eu vou enviar o link para vocês escutarem a música. E vamos partir aqui para a nossa aula. Vamos lá. Então, pega teu livro aí. Vamos arrastar aqui para baixo. Sem perda de tempo. Galera, a gente já falou no último bimestre isso, sobre globalização. Só que agora a gente vai continuar falando, obviamente, porém, abordando outros aspectos dessa tamanha aí, globalização. Então vamos começar aqui com a introdução do livro e a gente vai explicando. Vamos lá. Atualmente vivenciamos uma nova fase do capitalismo mundial, conhecida por globalização. O processo de globalização intensificou os fluxos de pessoas, capitais, mercadorias e informações. Vamos marcar isso aqui? Diminuir isso aqui. Pode ser vermelho mesmo. Tá aqui. O processo de globalização intensificou os fluxos de pessoas, capitais, mercadorias e informações, o que decorreu de avanços da tecnologia por meio de transporte e na comunicação, integrando o mundo de modo que fenômenos anteriores isolados passaram a ocorrer de forma intensa em todo o planeta. Isso significa dizer que países, povos, economias, culturas estão se tornando cada vez mais conectados e, consequentemente, interdependentes. Logo, esse primeiro parágrafo ele fala sobre o conceito básico da globalização que nós abordamos aqui, sobre exatamente essa conexão, essa integração, associando a fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, que os avanços na tecnologia, nos meios de transporte, vêm nos trazendo para a nossa era, não é isso? Assim, verifica-se uma sistematização das relações mundiais, na qual os países, de acordo com sua relevância no cenário internacional, contribuem para o funcionamento da dinâmica global. É como se o mundo fosse um grande sistema de engrenagens em que todos os países, ao mesmo tempo, exercem determinadas funções para o seu movimento, como ilustrado na imagem acima. E a imagem acima, de fato, engrenagens. Mas será que esse mundo globalizado traz benefícios para todos os países? Ao longo do estudo deste capítulo, você compreenderá cada vez mais a integração entre os espaços mundiais e o processo desigual e não favorece uniformemente os envolvidos. Ou seja, não são todos que desfrutam dos mesmos avanços, dos mesmos benefícios aí da globalização. Partiu página 4, vamos lá. Vamos lá, a globalização e as tecnologias do cotidiano. Esse é um tema que a gente já abordou anteriormente, tanto é que eu perguntei para vocês quais são as mudanças, né? Quais eram as mudanças significativas aí da globalização no dia a dia. Então vamos lá. Os avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas acarretaram mudanças expressivas no dia a dia das pessoas. No núcleo dessas mudanças estão inovações nos meios de comunicação e transporte, de forma que muitos autores acreditam que vivenciamos na atualidade uma sociedade da informação. E aí a gente vai ver aqui alguns pontos importantes, não é isso? Nessa globalização. Olha só. A microeletrônica, não é isso? Na verdade, o microprocessador, a ideia do microchip, tudo isso aí a partir da década de 70, são componentes eletrônicos aí que passaram a facilitar, não é isso? E evoluir, né, os meios dos computadores. Os computadores também, os softwares
os programas, os aplicativos, a internet, obviamente, a partir da década de 70, fazendo essa conexão. Veio a evolução da fibra ótica, não é isso? Óptica, onde a gente observa que a velocidade da internet aumentou de forma absurda, e a nanotecnologia, que é a tecnologia de objetos minúsculos, ou seja, ainda é mais avançado do que a microtecnologia. Todos esses elementos, galera, são aqueles que a gente utiliza diariamente, principalmente nesse momento agora de pandemia. Não sei se todos têm acesso aí à fibra ótica, mas muito da internet aqui em Guaratiba já funciona aí através da rede de fibra ótica. Seguindo. Além dos avanços verificados nos campos de informação e de comunicação, inovações na área de transporte, na geração de energia também modificaram o cotidiano das pessoas e transformaram o espaço geográfico do planeta. O trem de alta velocidade, TGV, trem grande vitesse, sigla em francês, é um meio de transporte de grande importância. Em países europeus, no Japão e na China, esses veículos podem atingir em média 350 km por hora, realizando percurso em muito menos tempo que os trens comuns. Além disso, são mais confortáveis, reduzem os riscos de acidentes e a emissão de gases poluentes, e sua estrutura de trilhos ocupa menos espaço que as rodovias. Galera, olha isso. Olha os benefícios da tecnologia. Você tem um trem que chega aí a 350 km por hora. Olha os benefícios. Percurso, obviamente, e o tempo muito menor do que os outros. São mais confortáveis. Reduzem os preços, os riscos de acidentes e a emissão de poluentes. E ainda ocupa menos espaço do que os trens comuns ou do que uma rodovia. Ainda em tecnologia, dentro desse conceito de inovação, a gente tem as usinas aí de geração de energia solar, não é isso? Tecnologia aí dos painéis fotovoltaicos ou fotovoltaica, onde a gente consegue observar a geração de energia limpa através da luz do sol. Isso é inovação, isso é tecnologia. A usina solar de Xizuishan utiliza tecnologia fotovoltaica, que consiste na captação de energia por meio de painéis fotovoltaicos, transformando em energia elétrica. Em razão do seu alto custo, essa tecnologia foi usada inicialmente em pequena escala para eletrificação de áreas rurais e remotas e também satélites. Atualmente, seu uso vem aumentando no mundo, incluindo no Brasil, em razão de crescentes buscas por fontes de energia renováveis ou fontes renováveis de energia. Galera, por experiência própria, eu estive aí no início do ano passado, se eu não me engano, num outro estado, no Rio Grande do Sul, onde eu fui lá a um conjunto habitacional e dentro desse conjunto, né, as casinhas padrões, né, feitas pelo governo, você tinha lá em todos os telhados um painel de captação de energia solar. E esse painel ele era para áreas específicas de energia na residência, principalmente para esquentar ou para utilizar no aquecedor de água elétrico ou para o chuveiro elétrico e alguns para um eletrodoméstico específico, tipo geladeira, aqueles que puxam mais energia. E assim, eu vejo isso muito interessante porque, como o texto vai dizer, no princípio, essa tecnologia lá era utilizada em áreas mais remotas, né, onde ficava difícil você puxar os fios para levar energia, por causa do alto custo. Atualmente você já vê essa tecnologia sendo mais expandida. Isso quer dizer que os investimentos nessa tecnologia têm avançado nos últimos anos, tornando ela um pouco mais barata. E a tendência é que ela fique mais barata com o passar do tempo.
Um outro fator que a gente precisa considerar para a gente finalizar essa primeira parte são os fluxos populacionais que se intensificaram a partir dos avanços tecnológicos, tá? Os fluxos populacionais no mundo globalizado constituem-se de múltiplas formas de migração e revelam-se cada vez mais como característica marcante nesse processo que molda o mundo contemporâneo. No entanto, o fenômeno da migração é tão antigo quanto a própria humanidade, que sempre se deslocou para novos territórios, às vezes já ocupados por outros grupos. Além disso, embora não existam dúvidas de que cada vez mais pessoas têm migrado nas últimas décadas, os fenômenos migratórios e a presença de imigrantes entre populações nativas também foram marcantes em outros contextos. Como exemplo, podemos mencionar a formação dos Estados Unidos no continente americano, principalmente no século XVIII e XIX. O fenômeno contou com numerosas levas de imigrantes, sobretudo europeus e asiáticos, aos quais se somaram os africanos trazidos de maneira forçada. Observe os mapas a seguir e analise as transformações que eles mostram em relação aos fluxos globais da população em períodos históricos distintos. Aqui a gente tem o fluxo populacional já no período da globalização, quando a gente vai para inicia essa última fase aí, essa atual fase, melhor dizendo, da globalização, de 1990 a 2000. E aqui a gente tem o fluxo populacional lá do século XIX, meados do século XIX, início do século XX. Então vamos lá. Olha só. Olha como há um emaranhado aqui desse fluxo, né, de saída e entrada de pessoas de um país para o outro. Por que isso é possível, galera? Justamente por causa desse avanço na tecnologia dos meios de transporte. Olha como que era aqui o fluxo populacional lá no século XIX, início do século XX. Você tinha lá um fluxo interessante, até tinha, né? Você tinha lá as pessoas saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, não é isso? Uma galera aí saindo da América e indo para a China, aqui, os Estados Unidos indo para a China, ou da China indo para os Estados Unidos. Muito da Europa em direção ao Canadá, muitos europeus vindo para o Brasil também, foi um fluxo importante na formação cultural brasileira, porque a Europa estava passando problemas, né, civis, guerras nesse período do século XIX, século XX. Muitos europeus também vindo para a Argentina, europeus aqui indo para a África do Sul. Enfim, indianos, né, indo para a África do Sul. Será que a gente consegue aumentar mais? Sim, foi. Beleza? E aí a gente tem esse fluxo atual. A legenda diz, né? Setinha aqui um pouquinho mais fina, de 1.000 a 100 mil. Aí vai subindo, de 100 mil a 500 mil, de 500 mil a 700 mil, de 700 mil a 1.500.000. Então, região ou país de imigração, região ou país de emigração. Fluxo com fuga de cérebros. Então, vamos lá. Aqui, área verde, local de onde o cara está saindo, não é isso? E área laranja, vermelho, não sei, onde ele está chegando. Então, exatamente, a gente consegue observar aqui, ó, a Europa como o maior polo de saída, justamente pelas guerras daquela época. E aí todos esses outros destinos aqui como polo de chegada. E atualmente a gente vê uma mudança dessa lógica. Não é isso? A Europa se tornando o principal polo de chegada, não é isso? E América, África, Ásia, muito direcionados aí à Europa e aos Estados Unidos, que é a América do Norte. Beleza? Que são as principais bolinhas aqui laranja, assim como a Austrália. Então a gente vai ter Japão, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Nova Zelândia e Austrália como os principais destinos aí dos fluxos populacionais atuais. Tranquilo, galera? Então vou fechar esse primeiro momento aqui. A gente já está chegando em 15 minutinhos de aula. Na próxima aula a gente dá sequência com mais um vídeo muito top para a gente compreender a nossa matéria. Partiu, valeu, fui!